Juiz determina liberação de valores devidos por Trump a Carroll. Jean Carroll deixa o tribunal após o julgamento realizado no Tribunal Federal de Manhattan, em Nova York, no dia 8 de maio de 2023. Reflexões de Luís Montenegro após a derrota da seleção. O regresso de Montenegro é marcado por incertezas sobre a estratégia da equipa após a derrota. Ministro, 65% dos exames nacionais já foram corrigidos. Fernando Alexandre afirmou que a correção dos exames está a decorrer sem problemas, apesar de dificuldades iniciais. Além disso, mais de 1000 pessoas manifestaram-se em Almada contra as interrupções no fornecimento de água. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Comemorações dos 250 anos da Nova Roma. Apesar das críticas, o Congresso e o Supremo continuam a funcionar nos Estados Unidos da América após 250 anos. A logística dos exames e os desafios da política atual. A mobilização de 5.000 polícias para o transporte de 300.000 provas de alunos para Lisboa levanta questões sobre a eficiência em tempos de inteligência artificial, segundo Manuel Carvalho. Chega propõe mudanças à legislação sobre burcas com apoio do PSD. O partido Chega, liderado por André Ventura, afirma ter o apoio do PSD para a aprovação de alterações à lei das burcas. Além disso, o ministro da Educação tranquiliza sobre a correção dos exames nacionais, afastando preocupações. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Ministro da Educação afirma que 65% dos exames já foram corrigidos. Fernando Alexandre assegura que a divulgação das notas está prevista para 17 de julho. Apesar dos problemas iniciais na correção digital, o ministro descarta a ideia de caos e reafirma o compromisso com a digitalização. Homem de 55 anos em prisão preventiva por desrespeitar medidas de coação. Um homem de 55 anos foi detido pela GNR após não cumprir uma ordem judicial, resultando na sua prisão preventiva. Junho foi o mês mais quente na Europa Ocidental. De acordo com os dados do Sistema Copernicus, junho de 2023 foi o mês mais quente na Europa Ocidental, com temperaturas recordes. Além disso, os registros indicam que a temperatura da água do mar também se manteve acima dos níveis normais. Um responsável pelo sistema afirmou que esses dados evidenciam as mudanças climáticas em curso. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Estados Unidos da América realizam ataques ao Irão pela segunda noite seguida. Teherão alerta para uma resposta em grande escala. O Chega propõe novas alterações à lei das burcas. Junho de 2023 bate recorde de calor na Europa Ocidental. O mês de junho de 2023 registrou temperaturas 3,05 graus Celsius acima da média entre 1991 e 2020, resultando em milhares de mortes atribuídas ao calor na Europa Ocidental. PSD muda de estratégia sobre imigração após gafe de Bugalho. O PSD manifestou interesse em ouvir ex-ministros socialistas sobre imigração, mas 10 dias depois, esses nomes foram excluídos. Rui Pedro Antunes analisa a situação. O Convite, uma comédia romântica com estrelas de peso. Olivia Wilde, Seth Rogen, Edward Norton e Penélope Cruz estrelam O Convite, uma história sobre relacionamentos e desilusões. Mundial retorna, Jesus disponível e Itália em busca. Pedro Proença garantiu rapidez nas negociações, enquanto Jesus reafirmou seu interesse em treinar a seleção. Hoje marca 2 décadas desde a final de 2006 do Mundial. Mortalidade por calor extremo fica abaixo do esperado, afirma DGS. Rita Sá Machado destaca que os efeitos das ondas de calor não são imediatos, e que só após 15 dias será possível ter uma avaliação mais precisa. Até agora, o número de mortes atribuídas às 2 ondas de calor é de 123. É importante acompanhar as atualizações sobre este tema. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações.
Estados Unidos da América atacam cerca de 90 alvos militares no Irão. Os Estados Unidos efetuaram uma nova série de ataques ao Irão, atingindo aproximadamente 90 alvos militares. As cerimônias fúnebres do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei concluem-se hoje em Mashhad. Análise do caos na correção dos exames nacionais com Pedro Cisa Vieira. No Bloco Central, Pedro Marques Lopes e Pedro Cisa Vieira discutem a situação dos exames nacionais e a resiliência política de Marine Le Pen e Nigel Farage. Junho de 2023 foi o mais quente já registrado na Europa Ocidental. A Europa Ocidental viveu em junho de 2023 o mês mais quente da sua história, com um aquecimento recorde também nos oceanos globais. Este fenómeno climático destaca a crescente preocupação com as mudanças climáticas e seus impactos. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. TAP retoma voos para a Venezuela a partir de Valência. Emílio Sousa deu início a uma visita de 4 dias à Venezuela, incluindo o estado de La Guaira. Chega propõe mudanças à lei das burcas com respaldo do PSD. O partido Chega apresentou novas propostas para alterar a sua iniciativa legislativa sobre as burcas, afirmando ter o apoio do PSD para a sua aprovação. DGS aponta que mortalidade por calor ficou abaixo das expectativas. Rita Sá Machado afirmou que não se espera um aumento significativo na mortalidade associada ao calor, que se revelou inferior às previsões iniciais. A IMA arrecada 101 milhões de euros, mas deve 88 milhares de euros a advogados. Entre setembro de 2024 e dezembro de 2025, a AIMA recebeu 101 milhões de euros, mas não tem cumprido com os pagamentos devidos a advogados e solicitadores. Transtejo lança nova ligação fluvial entre Almada e Algés. A nova rota visa promover o transporte fluvial como uma alternativa sustentável de mobilidade. Mais de 80 concelhos em risco extremo de incêndio. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, IPMA, classifica o perigo de incêndio rural em 5 níveis, variando de reduzido a máximo. Atualmente, mais de 80 concelhos estão sob alerta máximo, o que exige atenção redobrada por parte das autoridades e da população. É fundamental que todos estejam cientes das condições climáticas e adotem medidas de precaução para evitar incêndios. Para mais informações e atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Desafios nos exames nacionais e a crise no Médio Oriente. Nesta newsletter, abordamos as falhas nos exames nacionais, os problemas no Chega e a crescente crise no Médio Oriente. 2 jovens perdem a vida após despiste em viaduto. No local do acidente, estiveram mobilizados 29 operacionais, com o apoio de 15 veículos de diversas corporações de bombeiros, VMER, GNR e PSP. Festival da Voz no Teatro Nacional São João promove união através da música. Gustavo Costa, diretor artístico, lidera o novo Festival da Voz, que ocupará por 4 dias os espaços da Praça da Batalha e do Teatro Carlos Alberto. França e Marrocos abrem os quartos de final. O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, lidera a equipa no confronto contra Marrocos. Agenda de concertos e festivais em Portugal para 2026. Descubra tudo sobre os concertos e festivais programados para os próximos meses, com uma agenda em constante atualização. Estados Unidos da América atacam 90 alvos e causam 14 mortes. Irão responde no Golfo. Os confrontos entre Washington e Teherão intensificam-se pelo segundo dia, aumentando a instabilidade na região do Golfo e gerando incertezas sobre a continuidade do acordo de cessar-fogo. Para mais atualizações, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Portugal e Japão colaboram na previsão de incêndios e fenómenos climáticos com satélites. Os 12 satélites da Constelação do Atlântico vão trocar dados com o Japão, fortalecendo a capacidade de ambos os países na gestão de eventos climáticos extremos, como incêndios e tufões, em resposta a situações como as vividas em Portugal há 6 meses.
Isaura Moraes elogia a reforma do governo e critica alarido sobre exames nacionais. A deputada do PSD, Isaura Moraes, manifesta otimismo em relação à reforma do Ministério da Educação, mas considera que a preocupação com os exames nacionais é exagerada, afirmando que são só 3 dias para a adaptação. Candidatos à sucessão de Starmer têm prazo até 16 de julho para apresentar apoios. Os potenciais candidatos à sucessão de Keir Starmer têm até 16 de julho para reunir e apresentar os apoios necessários para a sua candidatura. Não perca as atualizações sobre este tema e considere subscrever o nosso canal para ficar sempre informado. Dos Grados investe 150 milhões de euros em Portugal e planeia mais 150 milhões de euros até 2030. A empresa espanhola dos Grados já aplicou 150 milhões de euros em Portugal e pretende investir um montante igual entre 2026 e 2030, conforme revelou o CEO Luís Palacios ao Expresso. Faleceu Bonnie Tyler, ícone das Power Ballads dos anos 80. A cantora galesa, famosa por hits como Total Eclipse of the Heart, faleceu nesta quarta-feira aos 75 anos. Novas regras para TVDE, gravação de viagens e motoristas devem falar português. As novas normas, aprovadas pelo PSD e Chega, permitem que as TVDE registrem imagens do interior dos veículos, embora sem som, e incluam publicidade. Além disso, os táxis poderão atuar como TVDE. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Faleceu Bonnie Tyler, ícone das Power Ballads dos anos 80. A cantora galesa, famosa pelo sucesso Total Eclipse of the Heart, faleceu nesta quarta-feira aos 75 anos. Supremo Tribunal reafirma a condenação do ex-presidente sul-coreano. Os advogados de Yoon Suk Yeol expressaram profundo pesar pela decisão. Polícias suspeitos de tortura em esquadras ficam em prisão preventiva. O tribunal destacou desrespeito pelas funções e a incapacidade de contenção dos arguidos, todos agentes das esquadras do Rato e do Bairro Alto, em Lisboa. A decisão reflete a gravidade das acusações e a necessidade de garantir a segurança e a integridade das investigações. É fundamental que a justiça seja feita e que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Teatro Lu, CA inicia nova temporada com foco na redescoberta. Durante a nova temporada, o Lu, CA oferecerá cinema, sessões de leitura e um baile para o Dia das Bruxas. Erdogan encerra a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte com oferta de pistolas personalizadas a líderes europeus. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, finalizou a cimeira da Organização do Tratado do Atlântico Norte presenteando os líderes europeus com pistolas personalizadas, acompanhadas de munições e utensílios de limpeza. Adoção internacional de crianças portuguesas reduz para 3 em 2024. A adoção de crianças portuguesas no exterior diminuiu para metade em relação a 2023. Esta semana, mais de 300 especialistas reúnem-se no Porto para discutir os desafios e as mudanças nos atuais processos de adoção. Não perca as atualizações, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Kremlin acusa a Ucrânia de intensificar conflito com ataques à Rússia. Moscou afirma que as ofensivas de Kiev estão a prolongar a guerra em curso. Polícias suspeitos de tortura ficam em prisão preventiva. O tribunal decidiu aplicar prisão preventiva aos polícias acusados de tortura, citando o risco de reincidência. Além disso, o líder parlamentar do PSD afirma que a responsabilidade pela distribuição de água em Almada não recai sobre o governo. Governador e ex-governador do Banco de Portugal em audição no Parlamento. Hoje, o atual governador do Banco de Portugal, Santos Pereira, e o seu antecessor, Centeno, serão ouvidos no Parlamento sobre a construção da nova sede da instituição. Grayson Platiner e Kamala Harris, a busca pela derrota no contexto democrático.
O artigo analisa a abordagem de Grayson Platiner e Kamala Harris em relação à política democrática, destacando suas estratégias e desafios. A discussão centra-se na forma como esses líderes enfrentam a adversidade e buscam soluções em tempos de crise. A análise revela nuances importantes sobre a dinâmica política atual e a resiliência necessária para navegar em um cenário complexo. Para mais conteúdos como este, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Governo aprova alterações à lei das rendas para acelerar despejos e apoiar necessitados. Os profissionais do setor imobiliário elogiam as propostas em discussão, destacando que a falta de confiança dos investidores e proprietários impede a oferta de mais imóveis para arrendamento. PSD critica PS por ocultar falhas da Câmara de Almada na gestão da água. Hugo Soares responsabiliza Inês de Medeiros pelas deficiências no abastecimento de água e isenta o governo de culpa, afirmando que a situação em Almada resulta de anos sem investimento. Seleção portuguesa na Venezuela retorna a Portugal. Após mais de uma semana de colaboração com autoridades venezuelanas e equipes internacionais, a seleção portuguesa está de volta a Portugal. Estreito de Hormuz bloqueado mantém milhares de marinheiros retidos. Segundo a Bloomberg, apenas um petroleiro sancionado pelos Estados Unidos da América conseguiu deixar o Golfo, enquanto a situação em Israel e Líbano permanece tensa, conforme afirmações do ministro da Defesa israelita. Comissão aprova proposta de lei sobre migração e asilo, mas oposição critica. Os partidos PS, LIVRE, PCP, PAN e JPP votaram contra a proposta de lei que transpõe o Pacto Europeu de Migração e Asilo. A oposição argumenta que o diploma contém medidas prejudiciais para imigrantes e refugiados. Santos Pereira classifica compra de ações como imprevidência, que rendeu 3.361 euros a. Álvaro Santos Pereira afirmou ser o mais incomodado com a compra de ações realizada enquanto era governador, assegurando que não teve qualquer benefício pessoal. A declaração foi feita durante uma audiência com deputados. Bispo de Setúbal apela à serenidade na crise hídrica em Almada. O Bispo de Setúbal enfatiza que é hora de união e não de apontar dedos durante a crise de água em Almada. Banco de Fomento elimina termo soberano para fundo de fundos previsto para este ano. Gonçalo Regalado, presidente do Banco Português de Fomento, afirmou no Parlamento que é necessário separar as nomenclaturas e as finalidades dos dois veículos financeiros. PSD solicita exceção à paridade no Conselho para a Ação Climática. Alice Curi faz uma analogia entre a proposta do PSD e a alteração na pasta climática do Brasil em 2018, durante o governo de Jair Bolsonaro. A discussão sobre a paridade de género no Conselho para a Ação Climática levanta questões sobre a representatividade e a importância de manter um equilíbrio nas decisões relacionadas ao clima. A proposta do PSD tem gerado controvérsia e debate entre os partidos e a sociedade civil. É fundamental acompanhar o desenrolar desta situação e suas implicações para as políticas climáticas em Portugal. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais atualizações. Lui pode retornar à sua essência como CK. Os temas controversos permanecem: pedofilia, incesto, sexo, violência, morte e racismo casual. No entanto, ao invés de redenção, o que se percebe agora é um desconforto e, em certos momentos, uma vergonha alheia, ao notar que ele parece repetir um padrão de comportamento. Poluição por ozono causou 63 mil mortes na União Europeia em 2023. Em junho, 2/3 da União Europeia estiveram expostos a níveis perigosos de ozono, resultando em 63 mil mortes associadas à poluição atmosférica em 2023. Apoios à habitação após tempestades chegam a 35 mil candidaturas. Após as tempestades no início do ano, 22.500 pessoas receberam apoio habitacional, com um total de 35 mil candidaturas registadas. Este número reflete a resposta do governo às necessidades emergentes da população afetada. Para mais informações e atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Mineração submarina coloca em risco moluscos e espécies raras.
Mais de 49.500 espécies da fauna e flora estão ameaçadas de extinção, representando 28% das 175.909 avaliadas pela União Internacional para a Conservação da Natureza, UICN, a principal autoridade global sobre conservação. Mudanças nas regras do crédito à habitação geram preocupações. Álvaro Santos Pereira afirma que o Banco de Portugal deve agir de forma preventiva em relação ao crédito à habitação, destacando sinais de alerta. É fundamental acompanhar as alterações no setor e suas implicações para os consumidores. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para mais atualizações. Governo assegura apoio e nega atrasos após tempestades. O Ministro da Economia e da Coesão Territorial afirmou que a prioridade é a limpeza das áreas próximas das povoações. A ilusão do pensamento mágico no setor de resíduos. O setor de resíduos enfrenta desafios que vão além do pensamento mágico, exigindo soluções práticas e eficazes. A gestão de lixo requer uma abordagem realista e fundamentada, considerando as complexidades ambientais e sociais envolvidas. É essencial que as políticas públicas e as iniciativas privadas se alinhem para promover uma gestão sustentável e responsável dos resíduos. Para mais informações e atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Multimilionário busca métodos para rejuvenescer, mas enfrenta doença incurável. Brian Johnson tornou-se conhecido por sua obsessão em encontrar formas de aumentar a longevidade e mitigar os efeitos do envelhecimento. Count Binfas, o peculiar adversário de Farage nas eleições de agosto. Com uma armadura reminiscente de Darth Vader e uma cabeça de caixote de lixo, Count Binfas surge como o único concorrente de Nigel Farage, prometendo propostas inusitadas como a nacionalização de Adele. O seu lema é, não ser Nigel Farage. Alterações ao arrendamento podem acelerar despejos em Portugal. O Conselho de Ministros aprovou mudanças no arrendamento com o intuito de acelerar processos de despejo, atualizar rendas antigas e eliminar os limites existentes em novos contratos. Essas medidas visam tornar o mercado de arrendamento mais dinâmico e eficiente. Para mais informações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Deputado do PSD, Lisboa defende a importância do orçamento. Bruno Ventura, líder da distrital do PSD, Lisboa, afirma que um chumbo do orçamento seria incompreensível. Rui Tavares, PSD pode demorar a voltar a liderar. Rui Tavares, ao deixar o cargo de co-porta-voz do LIVRE, afirma que o futuro do partido não inclui coligações permanentes. Vereador do Chega em Moura torna-se independente e menciona insultos nas eleições internas. O vereador António Carneiro nega que tenham ocorrido insultos durante a noite eleitoral e expressa descontentamento com a decisão do autarca de Moura. Desde as eleições autárquicas, já são 11 os vereadores do Chega que se desvincularam do partido. Para mais atualizações, não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações. Caracas conta com 372 prisioneiros políticos, incluindo 4 portugueses. Atualmente, 223 prisioneiros políticos em Caracas estão à espera de julgamento. GPT Live, novo assistente de voz do ChatGPT fala e ouve simultaneamente. O GPT Live aprimora a interação do chatbot, permitindo expressar emoções, traduzir conversas em tempo real e saber quando interromper ou silenciar. Ministro assegura supervisão no processo de correção de exames. Fernando Alexandre pede calma durante a correção dos exames. Amadora Sintra, tempos de espera nas urgências aumentam e ortopedia fecha às quartas. Pacientes em situação de urgência aguardaram mais de 20 horas por atendimento médico, com idosos permanecendo em cadeiras por dias. Hospital reconhece pressão e equipes reduzidas, além de problemas informáticos e um acidente que pioraram a situação. Benfica enfrenta Académico de Viseu em jogo sem público. O clube visa intensificar as medidas contra a pirotecnia no Estádio da Luz. Trovoadas e chuviscos esperados no norte interior nesta sexta-feira.
De acordo com o Indi.pt, o norte interior de Portugal irá enfrentar trovoadas e chuviscos nesta sexta-feira. Após um período de calor, as condições meteorológicas mudam, trazendo vento e precipitações. Fique atento às previsões e prepare-se para as mudanças climáticas. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Limpeza da zona afetada pela tempestade Christine levará 2 anos. As limpezas anuais nas áreas afetadas exigiriam um investimento de aproximadamente 423 milhões de euros. Kremlin reprova decisões irresponsáveis da Organização do Tratado do Atlântico Norte. O Kremlin acusa os países europeus de se prepararem para um conflito armado com a Rússia, além de considerar a postura dos Estados Unidos da América em relação à Ucrânia como contraditória. Sismos e desinformação, redes sociais carecem de ética e exploram tragédias. As redes sociais têm sido criticadas pela falta de ética na disseminação de informações sobre sismos, muitas vezes aproveitando-se de tragédias para gerar cliques e engajamento. A desinformação que circula nessas plataformas pode agravar a situação, dificultando a compreensão dos eventos e a resposta adequada por parte das autoridades e da população. É fundamental que os utilizadores sejam críticos e verifiquem as fontes antes de compartilhar conteúdos. Para mais informações e atualizações, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Irão reporta explosões no sul após ataques em instalações militares. As autoridades do Irão confirmam ataques em instalações militares no sul do país, enquanto os Estados Unidos da América afirmam não ter realizado operações recentes. Supremo Tribunal de Justiça destaca a importância das declarações em casos de violência doméstica. O Supremo Tribunal de Justiça enfatizou a relevância das declarações para a prova em casos de violência doméstica. Governo altera modelo de pagamento do IUC para datas fixas. Os proprietários de veículos em Portugal passarão a efetuar o pagamento do Imposto Único de Circulação, IUC, em datas fixas, em vez de o fazerem no mês em que o automóvel foi matriculado. Esta mudança visa simplificar o processo de pagamento para os cidadãos. Para mais informações e atualizações, não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar as notificações. Avançado do Real Madrid marca primeiro golo na segunda parte. O jogador do Real Madrid inaugurou o marcador na segunda metade do jogo. Reflexões sobre a nossa participação no Mundial. Antes de partirmos, já estávamos prontos para a competição. Assim, seguimos para mais um Mundial. França avança para as meias finais do Mundial 2026 após vencer Marrocos. A seleção francesa garantiu a sua presença nas meias finais do Campeonato do Mundo 2026 ao derrotar Marrocos por 2-0, com um golo de Mbappé. Esta é a 8ª vez que os franceses alcançam esta fase da competição, aguardando agora o vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações para mais atualizações. Mudança de sede gera economia de 35 milhões, mas Centeno critica. Álvaro Santos Pereira e Mário Centeno participaram na cerimónia de transição de liderança do Banco de Portugal em outubro de 2025. Mercedes registra queda nas vendas, mas aumento de 28% na comercialização de elétricos. O novo Clan destaca-se como um dos elétricos mais promissores da Mercedes, oferecendo longas autonomias e carregamentos rápidos.